Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui tratando de prática processual constitucional. Agora chegou o momento de falar sobre mandado de injunção. E o mandado de injunção, é uma ação constitucional, é um remédio constitucional com previsão no rol de direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Bom, se é um direito e garantia fundamental, também é considerada uma cláusula pétrea na forma do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Bom, o mandado de junção, além disso, ele tem previsão na Lei 13.300 de 2016. Então vou colocar aqui na tela para a gente começar destacando. A Lei 13.300 de 2016 vai falar do mandado de junção, e o artigo 2º tem um conceito. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Esse é o objeto do mandado de junção. No texto constitucional, deixa eu colocar aqui para vocês, o 5º inciso 71, coloquei aqui, conceder-se-á mandado de junção, muito parecido, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vou voltar ao slide. Eu gosto sempre de abordar o texto normativo para você, naturalmente, saber onde está e, tecnicamente, verificar o objeto. Para que serve dentro da normatividade. E o objeto aqui é a fiscalização concreta de omissões inconstitucionais. Quero dizer a vocês que o mandado de junção é um instrumento do controle de constitucionalidade por omissão. Nós temos duas formas de controle de constitucionalidade por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, e temos o mandado de junção, artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Nas duas hipóteses, nós temos uma inação, um não agir pelo legislador ou pelo administrador. E esse não agir, essa inação, provoca um processo de fragmentação do texto constitucional, de ruptura do texto constitucional, a partir da não fruição, da não concretude do texto constitucional. O texto constitucional, por vezes, ele prevê norma constitucional de eficácia limitada, aquela norma constitucional que exige regulamentação. Nós já vimos isso na aula da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas um bom exemplo é o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, que destaca a proteção do consumidor na forma da lei. E a lei já existe, é o CDC, Lei 8.078 de 90. Aí, nesse caso, não há nenhum vício. Essa norma constitucional de eficácia limitada, ela já foi regulamentada, então ela já tem aplicabilidade. Agora, se não existe a lei, não há essa aplicabilidade. Por exemplo, o que nós temos no artigo 37 da Constituição, prevendo o direito de greve. 37, vamos ao texto constitucional, vale a menção. O 37, ele destaca no inciso, se não me engano, inciso 7, cheguei aqui, o inciso 7, o direito de greve do artigo 37, greve dos servidores públicos, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A lei não existe. Não existindo lei, é uma norma constitucional de eficácia limitada, ele exige regulamentação para ter fruição, você tem aí, mais uma vez, uma lógica de que, voltando aqui ao slide, que o processo, que a Constituição fica sem a respectiva regulamentação, então, consequentemente, sem concretude. O direito garantido constitucionalmente, na prática, ele não tem aplicabilidade. Isso é um processo, naturalmente, de esvaziamento da eficácia das garantias previstas na Constituição. É aquela crise de inefetividade do texto constitucional, que nós já abordamos no estudo da ADO. E aí você vai ter, tecnicamente, esses dois instrumentos, a ADO e o mandado de junção. Sendo que
O mandado de injunção, o nosso objeto de estudo aqui, é uma ação constitucional, um remédio constitucional de controle difuso e concreto dessa opção inconstitucional. Por que difuso? Porque ele não se concentra num único órgão jurisdicional. É diferente da ADO, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que ela é de controle concentrado do Supremo. Então a ADO deve ser ajuizada necessariamente no Supremo, que exerce uma competência concentrada para julgar esse tipo de ação. Já o mandado de junção é um controle difuso. Nós estudaremos na aula de hoje a competência, mas não é reservada ao Supremo. Existe mandado de junção. A depender, vamos chamar assim, da autoridade coatora, da autoridade que se omitiu, de competência do STJ. Existe mandado de junção previsto na Constituição dos Estados de competência, né, dos próprios tribunais de justiça estaduais. Então, vai depender daquela autoridade que deixou de regulamentar a respectiva norma constitucional de eficácia limitada. E o mandado de junção também é um controle concreto, diferentemente da ADO. A ADO é um controle abstrato, de discussão da falta de lei em tese. Né? Se isso estaria a ferir de uma forma genérica e abstrata, né? Como eu disse, fragmentando a força da Constituição. Aqui não. Aqui a gente fala do mandado de junção no controle concreto. Isso vai interferir até nos legitimados ativos. Se é um controle concreto, o legitimado ativo do mandado de junção, do MI, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu posso ajuizar um MI, você pode, desde que aquela omissão inconstitucional esteja a ferir seu direito. É um âmbito, então, de um processo subjetivo. Vai se discutir o próprio direito do impetrante, como questão principal no mandado de junção. Agora, diferentemente, né, na ADO, é uma discussão de lei em tese, da falta de lei em tese. Tá? Então, ADO, fiscalização abstrata da omissão inconstitucional. Mandado de junção, fiscalização concreta da omissão inconstitucional. Isso é irrelevante. Bom, aí eu trago a vocês aqui alguns tópicos doutrinários que eu acho importante a destacar. Veja só aqui, Rodrigo Mazei, né, na obra Mandado de Junção, ou melhor, no artigo Mandado de Junção, na obra Ações Constitucionais, organizada pelo professor Fred G. Júnior, né, da Juspódio. O mandado de junção é figura jurídica marcada pela transitoriedade, já que na medida que as omissões legislativas vão se extinguindo, o Instituto proporcionalmente irá perder espaço. Porque a Constituição é de 88. Todas as normas constitucionais de eficácia limitada, a partir do momento que elas forem sendo regulamentadas, você perde espaço para o mandado de junção, como também para a própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A única ressalva que eu faço aqui, né, que as futuras emendas constitucionais, depois da Constituição de 88, podem prever norma constitucional de eficácia limitada. Essas normas constitucionais que exigem regulamentação legislativa ou administrativa. E aí, caso não haja essa regulamentação, né, daquela norma constitucional oriunda do poder constituinte derivado da emenda constitucional, aí, tecnicamente, elas também poderão ser objeto de mandado de junção ou até de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, essa transitoriedade é interessante destacar a vocês. Bom, outra temática aqui que eu acho fundamental nós trabalharmos, citando José Afonso da Silva, que, aliás, tem a clássica classificação sobre as normas constitucionais, inclusive escorando, né, que nós verificamos que a norma constitucional de eficácia limitada é que justifica o ajuizamento do mandado de junção ou até da ADO, conforme o caso, no controle de constitucionalidade por omissão. Veja aqui, é aí que entra a função do MI, fazer com que a norma constitucional seja aplicada em favor do impetrante, veja, por quê? Porque é um controle concreto. Então não é no plano abstrato, é na ótica, não é de discussão do ordenamento jurídico como é na ADO, que é criar a norma com aplicabilidade genérica e abstrata. Por isso que nós vimos que a ADO tem como objetivo cientificação do poder omisso, porque é uma discussão de um processo em índole objetiva. Já o MI, um processo de índole subjetiva. Então o objetivo é a criação da norma por quê? Para
favorecer, para regulamentar o direito do impetrante. Veja, e aí o autor aqui continua, independentemente de regulamentação e exatamente porque não foi regulamentada. Aí eu volto a dizer, ali aquele caso do artigo 5º 32 da Constituição, defesa do consumidor na forma da lei, ali já existe lei. Então não cabe a DO-MI. Se já existe lei, é caminho, né, a ação direta de inconstitucionalidade por via direta, né, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, para discutir lei, né, que a lei afronta a Constituição, o controle por ação. É diferente quando não tem a regulamentação. Quando não tem regulamentação, tem o controle de constitucionalidade por omissão. Se já tem a regulamentação e essa regulamentação é ruim, aí é outra forma de controle, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Isso é fundamental ter a percepção. E aí, nesse aspecto, toda vez que você estuda controle de constitucionalidade por omissão, você deve relacionar o assunto à separação de poderes. Porque o artigo 2º da Constituição, ele prevê que a tripartição de poderes e a separação de poderes. Logo, mais uma vez, no artigo 2º da Constituição. Só que o fato do Poder Legislativo, do Poder Executivo, não regulamentar uma norma, cumprindo a sua função, isso vai fazer com que o próprio Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário como um todo deixe de cumprir a sua própria norma, a sua própria função, melhor dizendo? Não. Por isso que houve uma evolução dos institutos, né? E a Lei 13.300 de 2016, ela já vem numa ótica de trabalhar a possibilidade de o Supremo, o Poder Judiciário, criar a norma para o caso concreto, em razão da omissão do poder que teria a função típica, mas não regulamentou, não editou a lei em regulamentação. Veja, o ministro do Supremo, Teori Albino Zavascki, já falecido, na época de criação da Lei 13.300 de 2016, que é a lei do MI, ele tratou de uma forma bem direta que essa norma, a Lei 13.300 de 2016, veio a trazer disciplina a um domínio sensível, né, das relações institucionais entre dois poderes do Estado. Aquele que, devidamente autorizado pela Constituição, né, ao Poder Judiciário, cumprirá, de certo modo, substituir seu Poder Legislativo, o que ocorrerá em especialíssimas situações. Porque a partir do momento que o Judiciário cria a norma para o caso concreto, ele estará agindo em substituição do poder que teria função típica. E aí é o que a gente chama de ativismo do Judiciário, que nos dias de hoje é tão criticado. Mas nos parece aqui certo dizer que há uma demora, uma falta de regulamentação pelo poder tipicamente que tinha essa função típica, muitas das vezes para não se expor politicamente, deixando essa questão para o Poder Judiciário. Porque se não há regulamentação, o lesado, né, entra com uma ação judicial, como por exemplo um mandado de junção visando a regulamentação. E aí o Supremo não vai poder agir em regulamentação ou vai poder agir, né? Essa Lei 13.300 de 2016, ela vem a traçar parâmetros, critérios para essa regulamentação. E é isso que o ministro diz aqui, traçar os adequados limites a essa atuação jurisdicional substitutiva do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, assegurar aos cidadãos a plenitude do exercício de seus direitos e prerrogativas, eis aí o delicado caminho que trafega a nova lei do mandado de junção. E, se você for analisar na aula da ADO, da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, nós atestamos, né, que o Supremo, na própria ADO, que em tese teria a única função de cientificar o poder omisso, na forma do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, eu quero dizer, uma ADO procedente, teria como eficácia decisória apenas cientificar o poder omisso, que nos dias de hoje, por exemplo, em 2024, você já vê precedentes em que o Supremo dá uma eficácia concreta intermediária. Ele fixa um prazo, se o poder não agir, poder omisso, o próprio Supremo
e, de certa maneira, regulamenta a questão. Isso, venho dizer, é pegando carona, pegando, né, a lógica atual, né, advinda da Lei 13.300 de 2016, que é a lei do mandado de junção, que prevê essa possibilidade de o Poder Judiciário atribuir uma eficácia concreta, ou seja, de regulamentar a norma omissa para o caso concreto, em favor do autor do mandado de junção. Eu quero dizer que a Lei 13.300 de 2016, ela traz uma visão que o Supremo venha passando a adotar, inclusive para a ADO. Então é importante você ter essa visão moderna do controle de constitucionalidade, né, por omissão nos dias de hoje. Mas agora é hora de falar do mandado de junção. Bom, nesse slide que vem agora à tela, eu trago a vocês uma situação de descabimento do mandado de junção para tratar, né, justamente daquilo que nós falamos. Veja aqui, de se ver que a pretensão deduzida pelo autor não está fundamentada na ausência de atuação do legislador ordinário na regulamentação de direito constitucionalmente consagrado. Antes, procura afastar a incidência de dispositivo de lei, perceba que já existe, que estabeleceu como qualificação para o exercício da profissão de advogado a prévia aprovação do exame da ordem. Artigo 8º, inciso 4, do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. Veja, o Instituto, no caso aqui o mandado de junção, não tem a pretensão de declarar inconstitucionalidade de normas positivadas no ordenamento jurídico pátrio, e sim de atuar, né, em contrapartida, naturalmente, à omissão inconstitucional, quando houver uma falta de regulamentação. Então isso é importante deixar claro. Se é uma norma constitucional que já está regulamentada, não cabe mandado de junção. Se, por outro lado, é uma norma constitucional de aplicabilidade imediata, também não cabe mandado de junção. E aí eu trago a vocês uma curiosidade sobre o mandado de junção que é bem interessante. O mandado de junção número 1, ele tratou da falta de regulamentação do artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Olha que curioso, olha que pitoresco no plano brasileiro. O artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, ele fala direito e garantia fundamental à ação constitucional do mandado de junção. Só que qual era a questão? Não existia lei regulamentando o mandado de junção. A lei só existe agora, Lei 13.300 de 2016. Agora não, né? Já tem muito tempo, mas demorou muitos anos, né? Mais de 20 anos aí, quase 30 anos para a regulamentação do mandado de junção. Aí nesse interim, logo no início foi ajuizado, opa, mandado de junção em razão da falta de regulamentação da própria ação mandado de junção. Olha como é curioso. E essa ação foi rejeitada, o mandado de junção número 1 foi rejeitado, porque seria o artigo 5º, inciso 71, uma norma constitucional de aplicabilidade imediata. Como assim de aplicabilidade imediata? Uma norma que não precisa de regulamentação. Sabe por quê? Porque mesmo na época não havendo lei regulamentando o mandado de junção, entendia-se que essa ação poderia ser ajuizada, o mandado de junção, né, apoiando-se no regramento procedimental do mandado de segurança. Porque é muito parecido o procedimento. Então, mandado de junção não tem lei tratando do seu procedimento, que se siga, por analogia, o procedimento da lei então vigente, que era a lei 1533 de 1951, do mandado de segurança, atualmente é a lei 12.016 de 2009, que prevê todo o procedimento para esse writ constitucional, essa ação constitucional do mandado de segurança, que eu volto a dizer, era aplicável na época ao mandado de junção. Atualmente, você, né, já tem a regulamentação da lei, mas mesmo antes já era possível se valer do mandado de junção. Então notem, ele foi rejeitado, o mandado de junção número 1, porque o artigo 5º, inciso 71 da Constituição já era tido como uma norma constitucional, né, de aplicação imediata, inexigindo, portanto, a regulamentação. Curiosidade aí sobre o assunto. Bom, vamos avançar aqui. O que acontece
se for ajuizado um mandado de junção e no curso do processo for editada a norma regulamentadora. Veja, a gente não está num domínio sensível entre a relação entre os poderes, poder judiciário e o poder executivo ou legislativo omisso, porque o judiciário vai substituir tecnicamente o poder omisso, a gente vai trabalhar isso. Então, se no curso do mandado de junção houver a regulamentação, não temos outra solução a não ser a perda superveniente do objeto do mandado de junção, ou seja, a falta de interesse de agir em caráter superveniente. É o que nós temos aí, esse julgado MI 6858, agravo regimental do Distrito Federal, julgado em 2018. O cabimento do MI pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa. Tá? A jurisprudência dessa Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, a perda superveniente do objeto do mandado de junção. Falta de interesse de agir superveniente, gerando uma extinção sem julgamento de mérito do mandado de junção. A mesma lógica valeria para a ADO. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que há regulamentação, você não tem mais por que o judiciário agir em substituição. Veja, vou botar aqui na lei, né, o artigo 11, parágrafo único, vai explicitar: estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso que o processo era extinto sem mérito. Você pode fazer uma remissão do artigo 485, inciso 6 do CPC, 485, inciso 6 do CPC, que fala da extinção sem mérito, né, por falta de condição da ação, aqui a falta de interesse processual em caráter superveniente. E eu gostaria até de destacar um tópico que me parece relevante. Atenção! A existência de projetos de lei, vou voltar ao slide, a existência de projetos de lei não impede, projetos de lei em tramitação, não impede a impetração do mandado de junção. Como também não impede, né, o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O fato de existir um projeto de lei, tem projetos de lei que já estão engavetados há anos. A norma continua sem regulamentação. Então, consequentemente, podemos dizer que é possível o ajuizamento destas ações de controle de constitucionalidade por omissão. Agora, se houver a regulamentação, aí, tecnicamente, nós teremos, né, a extinção do processo sem julgamento de mérito em razão, né, dessa regulamentação. É uma forma de preservar, harmonizar, né, a atuação entre os poderes, porque o Supremo estará exercendo uma função atípica de normatizar. E para concluir aqui, caminhando aqui para o final aqui da aula, eu queria destacar que essa função do Supremo Tribunal Federal de regulamentar uma norma na lacuna, na omissão do poder, tecnicamente não é uma novidade do sistema. O Código de Processo Civil, né, traduz inclusive algo que você já deve ter ouvido falar, que é a proibição do non licet. Se escreve proibição do NON, espaço LIQUET. Proibição do non licet seria a proibição do juiz, né, deixar de prestar jurisdição, deixar de julgar com base na ausência de lei. Non licet seria a tradução não está claro, não tem lei, algo do tipo. Veja, se eu sou juiz, você entra com uma ação e pede algo, o fato de não ter regulamentação legislativa não significa que eu posso me eximir de prestar jurisdição. Não. O artigo 140 do CPC, basicamente, ele diz que quem não tem cão caça com gato. Se não tem lei, que é a fonte formal de direito, deve o julgador se valer das fontes subsidiárias. Analogia, analisar uma outra situação que tem previsão normativa e aplicar analogicamente. Ou doutrina, ou costumes, ou princípios gerais de direito. Percebem? O nosso sistema já admite que o judiciário haja na ausência de norma. Então não é uma grande novidade o judiciário criar uma norma em substituição ao poder omisso, ok? O judiciário tem que cumprir sua função constitucional, né, a despeito dos outros poderes não cumprirem as suas, ok? Então é com essa frase que eu encerro o presente bloco. Agradeço a atenção, qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, Guilherme Carhartmann. Nos vemos no próximo bloco. Até lá!